Andamos 3 anos e meio, largamos a nossa pesca, largamos a nossa rede, não sabemos dar um passo, se não for direcionado por Jesus. Tudo que nós vamos fazer é Jesus que está ordenando, e agora Jesus parte, e eles ficam como ovelha sem pastor. Pedro, olha, irmão, depois que Pedro nega Jesus, e diz a Bíblia que ele chora amargamente depois que ele nega Jesus. E agora, irmãos, ele diz: olha, vou pescar, volta à vida antiga. Quando Jesus retorna, quando Jesus, irmão, aleluia, que eles veem o Senhor manda chamar os discípulos e Pedro, e a Pedro. E aí, irmão, Jesus vai justamente para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Jesus quer dizer o seguinte: que todos os discípulos amavam Jesus, todos eles amavam, mas para a obra, irmão, que o Senhor tinha, eu queria que você aguçasse bem a sua mente. Observa que todos amavam Jesus. Todos os irmãos, se Jesus perguntasse para André, ele ia dizer: eu amo Jesus. Se o Senhor perguntasse para João, que curvava a sua cabeça no peito do Senhor, ele ia dizer: Senhor, eu te amo. Todos eles amavam o Senhor. Tomé, Bartolomeu, todos eles amavam a Cristo. Mas quando o Senhor se refere a Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? O que o Senhor quer dizer com isso? O que ele quer dizer, irmão, aleluia, que eles amavam, mas para a obra que o Senhor tinha na vida de Pedro, precisava o quê? Um amor acima. Não era um amor natural, era um amor acima. Por que amor acima? Por que o Senhor, irmão, aleluia, estava escolhendo, digamos que fosse uma igreja, digamos que fosse uma igreja, e o Senhor perguntasse: olha, você me ama mais do que a este? Todos amam Cristo. Se nós sairmos perguntando a cada um aqui, irmão, se eu perguntar para você, você vai dizer o quê? Que não ama Jesus? Não? Vai dizer que ama. Se perguntar para você, você vai dizer o quê? Se perguntar para você, se perguntar para cada um aqui, irmão, o que você vai responder? Quem ama Jesus, levanta a mão. Aleluia. Cheio de pessoas que amam a Jesus. Agora observa, irmão, aleluia, você pode amar a Jesus, irmão, aleluia, mas esse amor que o Senhor estava falando com Pedro, tinha que ser um amor acima, tinha que ser um amor de renúncia. Talvez, irmão, aleluia, é fácil você falar aqui que ama Jesus, é fácil você dizer, irmão, olha, eu amo o Senhor, aqui dentro é fácil dizer que ama Jesus. Mas no momento difícil da sua vida, no momento, irmão, que você, aleluia, se sente fraco, se sente, irmão, abatido, louvado seja Deus, será que você poderia dizer: olha, Senhor Deus amado, eu suporto tudo isso, porque eu amo o Senhor. Aleluia! Eu suporto essa luta, porque eu amo o Senhor. Aleluia! Quando alguém te persegue, quando alguém te calunia, quando alguém pisa em você, irmão amado, aleluia, aí você diz: olha, Senhor, eu suporto tudo isso, porque eu amo o Senhor. E quando o Senhor falou para Pedro, irmão, olha, Pedro, tu me ama mais do que este, ele olhou e disse: Senhor, eu te amo. O que foi que o Senhor falou? Apacenta as minhas ovelhas. E perguntou outra vez: Pedro, tu me ama? Aí ele disse: Senhor, eu te amo, claro.
Aí o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que acontece, irmão? Aleluia! Para que alguém, irmão amado, assuma, muitas das vezes o Senhor chama pessoas dentro do rebanho. Se chamar um obreiro, se chamar um pastor, irmão, aleluia, e se o amor dele for igual ao amor de todo mundo, ele vai ficar para trás. Se chamar um obreiro, irmão, aleluia, e se ele simplesmente dizer, ó, igual aquele irmão, eu amo Jesus, mas na hora, irmão, louvado seja Deus, que o adversário, quantas pessoas, na hora que o adversário ataca o rebanho, na hora que o adversário ataca as ovelhas, na hora que o adversário ataca a doutrina da igreja, quantas pessoas, irmão amado, não saíram, quantos não viraram as costas, e depois que sai, irmão amado, começa a se justificar, começa a apontar falha de fulano, falha de Beltrano, fala disso, fala daquilo. Ah, eu saí porque eu não tinha oportunidade, eu saí por isso, aquilo. Quantas pessoas não fazem isso, irmãos amados? Mas o Senhor, aleluia, ele esqueceu de uma coisa, que o Senhor pergunta: olha, você me ama mais do que estes alabastros, para que você receba uma posição de obreiro, uma posição de diácono, uma posição de diaconisa, de músico da igreja. Como é que você está conduzindo a sua chamada? Como é que você, irmão amado, aleluia, se comporta? Será que o rebanho está olhando para você, irmão, aleluia, e está vendo um exemplo de conversa, mas um amor maior, um amor de renúncia, um amor, irmão amado, de preocupação, aleluia, com aquelas ovelhas que foram, aleluia, trazidas, que foram chamadas pelo Senhor, que foram salvas pelo Senhor, que foram libertas pelo Senhor. Aí o Senhor, irmão, chama. Eu digo uma coisa, irmão amado, quando, aleluia, eu leio isso aqui, tem passagem que eu leio chorando. Tem muitas pessoas que querem ser pastor porque acham que o nome de pastor é bonito. Tem pessoas que querem ser obreiro, porque eu agora sou obreiro, irmão, aleluia, porque agora eu sou diácono, sou missionário, sou evangelista, mas depois, irmãos amados, não estão entendendo da responsabilidade. A responsabilidade quando nós somos chamados, não é o pastor Paulo que está chamando, mas é o Senhor que está falando: olha, Pedro, tu me ama, aleluia, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Agora preste atenção, irmão, analisa, louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Mas que ovelhas são essas? Eu quero chamar a atenção aqui dos obreiros, dos copastores. Analisa a responsabilidade nossa. Eu não consigo ler esse versículo, irmão, todo. Aqui eu posso ler normal, mas se eu ler em casa, irmão amado, na noite, se eu sentar e começar a ler, eu não consigo ler sem derramar minhas lágrimas. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Agora preste atenção, eu queria que um dos irmãos lesse Atos 20, versículo 28, por favor. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Bom, que ele resgatou com seu próprio sangue. Observa, irmão, a responsabilidade. Quando nós, se alguém perguntar para mim, dizer: pastor Paulo, quem foi que te ungiu? Quem foi que te chamou? Pastor Paulo, quem foi que te colocou na posição de anjo da igreja? Quem foi que te colocou de pastor presidente da igreja? Foi o pastor Manuel? Não. Foi o pastor André? Não. Foi a Convenção Batista Nacional? Não.
Quem foi que te chamou e te colocou na condição de pastor, presidente de um ministério? O Espírito Santo. Pastor Paulo, aí o Senhor chamou, apresentou pastores e apresentou copastores, apresentou obreiros, músicos, cantores, enfim, chamou os obreiros. Se eu perguntar a cada um aqui, e eu disser, quem foi que chamou você? Se eu perguntar, quem foi que te escolheu? Você teria coragem de dizer assim, não foi o Espírito Santo não, foi o homem. Você teria coragem de dizer isso? Teria coragem? Mas era melhor que você dissesse isso. Uma certa vez eu estou conversando com a missionária, e eu falei, minha irmã, me diga uma coisa, você não comparece, você não ajuda, e fui falando. Ela olhou para mim e disse, pastor, eu não tenho tempo. Eu disse, repita. Eu não tenho tempo, porque eu tenho minhas obrigações. Eu disse, então tudo bem, então eu vou chegar, deixa eu te fazer uma pergunta, quem foi que te chamou? Ela disse, foi o Espírito Santo. Eu disse, então eu vou orar ao Espírito Santo e vou dizer assim, olha Senhor, a tua palavra diz, rogai ao Senhor da seara, a seara é grande, rogai ao Senhor da seara, porque o Senhor mãe ceifeiros, mas o Senhor mandou uma pessoa culpada que não tem tempo de ser isso. Posso falar isso? Não, pastor. Você já pensou a responsabilidade de Deus escolher uma pessoa dentro do seu ministério, e essa pessoa que Deus chamou, irmão, começar a negligenciar a sua chamada, começar a fazer a obra do Senhor de qualquer maneira? Observa que a Bíblia está dizendo, irmão, e o apóstolo Paulo agora, olha a situação do apóstolo Paulo, a responsabilidade, irmão, que ele está passando, é como se ele estivesse passando um bastão, irmão, na frente. Esse bastão, irmão, aleluia, foi através de luta, foi através de lágrima, foi através de morte, sofrimento. Começou lá no Calvário, onde o próprio Cristo, irmão, ele foi lá na cruz do Calvário, aleluia, e ele foi crucificado, irmão, sofreu, morreu, derramou seu sangue para comprar, irmão, uma igreja, aleluia. E agora, irmão amado, ele passa o bastão para Pedro e disse, Pedro, tu me ama, Pedro, mais do que a esse, sabe por quê? Porque se tu me amar igual a eles, Pedro, você vai largar a minha igreja. Se você me amar igual a eles aí, aleluia, você vai embora e você vai deixar o rebanho na mão dos lobos, Pedro. O teu amor tem que ser maior, Pedro. Não pode ser igual a eles não, Pedro, porque senão eles vão embora e vão abandonar. Você tem que amar mais do que eles. Aleluia. Passou o bastão. Que bastão foi esse? Foi lá na cruz do Calvário, irmão amado, aleluia. E agora ele passa um bastão, ele volta, ele disse, Pedro, eu te passo essa responsabilidade, aleluia, e agora você vai conduzir o meu rebanho, que eu comprei, que eu morri, que eu derramei meu sangue, e eu agora resgato e entrego nas tuas mãos para que você comprou. Agora o apóstolo Pedro pega o bastão, e agora ele começa, irmão amados, ele teria que passar, senão ele parava. Mas a idade está chegando, os adversários estão chegando, irmão, aleluia. E agora tem Paulo com ele, e o Paulo agora pega esse bastão, irmãos amados, o bastão que estava sobre Pedro, era o bastão, irmão, que estava conduzindo os judeus, aleluia, que se convertia ao Senhor. E agora, irmãos amados, o apóstolo
E ele chega e agora ele diz: olha, cuidado contigo e com o rebanho, a qual o Senhor te constituiu como bispo para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Você não está tomando uma coisa sem valor, você não está tomando conta, aleluia, de coisas imprestáveis, você está pegando coisa lavando que o Senhor transformou, que o Senhor perdoou, a lavasuriana, e o Senhor colocou para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, para que o Espírito de Deus viesse sobre ele, para que o Espírito de Deus viesse a lavasuriana, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Se você foi alcançado por essa graça, aleluia, aplauda e glorifique o nome do Senhor, exalta ele, louvado seja o nome. Agora presta atenção que ele fala. Olha o alerta que ele está dando para a igreja. Leia mais uma vez, por favor. E logo o seguinte: Olhai por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Vou parar. Olha, presta atenção, irmão, que não pouparão o rebanho. Aí ele dá um alerta, diz assim: olha, você olha por você, perdoarão, né? Pode ser perdoar ou perdoar ou poupar, tá? Aí entra, não é perdão, mas já tem um termo de palavra de, olha, não perdoará, quer dizer que vai tentar destruir o rebanho. Quem está entendendo? Amém? Não poupará ou não perdoará o rebanho, vai querer destruir o rebanho. Sabe quando é isso? Faz mais de 2000 anos. Sabe quando é isso? É quando o apóstolo Paulo estava ali. O apóstolo Paulo estava ali. Vão passar anos e anos e séculos. E na época dos apóstolos, ele já estava alertando: olha, no meio de vós se levantarão lobos, que não pouparão ou não perdoarão o rebanho. Vai tentar destruir e acabar com o rebanho. Que rebanho é esse? Aquele rebanho que o Senhor falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Continue lendo, por favor. 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ou pouparão o rebanho. Versículo 30. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos a vós sigam. Observa, irmão. O apóstolo está prestes a partir. Está prestes a partir. E a Bíblia diz, irmão, que eles choraram. Se você continuar a leitura, aleluia. Continue novamente, continue ao 36. Leia. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os
principalmente pela palavra que disseram que não veria mais o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Observa, irmão, eu fico analisando. Não tem como eu ler aqui, eu como pastor, eu começo a ler, e eu vejo, irmãos, a responsabilidade de você receber algo tão precioso. A responsabilidade quando Deus começa a levantar pastores, quando Deus coloca obreiros, e que nós temos que formar obreiros, e que nós temos que formar obreiras. Uma certa vez um irmão chegou para mim e disse: pastor Paulo, eu estou saindo do ministério. E eu falei: amém, amor. Um diácono de 9 anos na igreja. Aí eu fiquei sentado olhando para ele. Ele olhou para mim e disse: você, pastor, está triste? Eu disse: não, não estou triste não, eu estou preocupado. Ele falou: por que você está preocupado? Eu digo: estou preocupado porque você faz 10 anos que é missionário, que é diácono. 10 anos como diácono. Como nós, irmão, não queremos e não oramos e não temos alegria nenhuma de Deus trazer um obreiro de uma igreja, de tirar um obreiro de um ministério, mas que o Senhor salve pessoas do nosso meio, e que Deus comece a trabalhar, irmão, e essa pessoa começa a ser um obreiro, passa a ser um diácono, e depois de 10 anos como diácono, ele vai chegar aqui na minha frente e vai dizer assim: pastor, eu estou mudando de ministério. Que era a época de nós estarmos preparados para esse diácono que passou 10 anos formar diáconos. Aí eu vou ter que chamar o diácono novo convertido, vou ter, irmão amado, aleluia, que ensinar novamente. Quantos anos já passaram? Quer dizer, irmãos, passaram 20 anos. Aí contei nos dedos, irmão, disse: olha, daqui a 2030 mais ou menos, é que você vai formar uma pessoa. Com 2030 é que esse irmão vai ter uma visão, irmãos amados, ter um discernimento, mas ele vai simplesmente chegar e dizer: eu estou mudando de ministério. Aí você vai ter que esperar Deus salvar um novo convertido. E aquele novo convertido, Deus começa a trabalhar, o tempo é diferente, o amor é diferente, aleluia, as pessoas já esfriaram, o amor esfriou de tanta gente, irmão amado, o evangelho é diferente. Aí nós vamos ter que passar mais 10 anos para formar um obreiro. Quem está entendendo aí? Que era o tempo, irmão amado, aleluia, para esse obreiro agora ter estrutura. Era para esse pastor ter estrutura, era para esse evangelista ter estrutura, é para esse missionário ter estrutura, é para esse obreiro agora ter estrutura. Para quê, pastor Paulo? Abra a palavra de Deus lá em Éfeso, capítulo, irmão amado, vamos para Efésios, aleluia, capítulo 4, do 3 ao 14. E aqui, irmão, você, olha, presta atenção. Muitas das vezes você pode olhar e você querer igualar ministérios. Você começa a querer igualar ministério, porque agora o ministério A pode fazer isso, porque o outro pode fazer aquilo, os irmãos podem fazer aquilo, e de repente você começa a olhar, irmão, ele pode fazer, eu também posso fazer, ele pode andar assim, eu também posso andar assim, ele pode falar assim, eu também posso falar assim. Aí que você começa a olhar outros ministérios. Agora presta atenção que o Senhor está falando. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Só um minutinho, agora presta atenção que ele agora diz algo. Quando você vê, quando fala mas,
Você observa que é um só batismo, Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. mas, continue. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, vindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu. Que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Bom, observa, irmão, que ele está dizendo aqui, ó. Mas a fé. Por isso você não pode se comparar, irmão, com a fé de A, de B, de C. Você não pode, porque você está vendo, irmão, um ministério que anda assim, que fala assim, que faz essas coisas, você acha que você tem que fazer a mesma coisa. Mas ele diz, mas, o quê? A graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Cada ministério, ela tem um dom de Cristo. Cada igreja tem um dom de Cristo. Então, quando Deus te manda para uma igreja, Ele já te coloca dentro do dom que Ele colocou dentro dessa igreja, porque Ele quer, é assim que Ele quer que você viva, é assim que Ele... Agora, por que Ele faz isso? Aí Ele te chama evangelista, chama o quê? Evangelista, primeiro deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora, por que Ele dá isso? Veja se Ele dá lá de amanhã, Ele levanta o evangelista aqui, aí o evangelista diz, eu vou abrir uma igreja. Não foi para abrir igreja. Ah, Ele chamou um pastor aqui, não foi para abrir igreja. Ah, Ele chamou um diácono, não foi para abrir igreja. Ele chamou um obreiro. Irmão, você pode ser usado, você pode pregar, o fogo pode descer, irmão, pode sair labareda de fogo, aleluia, mas não foi para que você abra igreja. Ele não chamou para você abrir igreja, Ele te deu um dom. Para aquele, irmão, qual foi? Para que Ele deu? Vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Observa que o Senhor, irmão, Ele levanta obreiros, Ele levanta diácono, Ele levanta, irmão, evangelista, Ele levanta pastores e doutores, irmão. E por que Ele levanta? Querendo o aperfeiçoamento do quê? Dos santos para a obra do ministério. Isso, o que é isso, irmão? Para que nós possamos, Deus te dá um talento, Deus te dá um dom. Para que esse dom que Deus te deu? Sabe para quê, irmão? Para que você possa, irmãos amados, aleluia, conduzir a obra de Deus, para que você possa, irmão amado, aleluia, estar, irmão amado, conduzindo, aleluia, sendo exemplo das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, até que nós chegamos, irmão, a pleno conhecimento do Senhor, amém? Para que nós não andamos mais de vento de doutrina, nem para lá e nem para cá, mas que nós permanecemos, irmãos. Por isso, aleluia, você que tem ano de crente, você que tem ano de crente, você tem pura obrigação, irmãos, pura obrigação, porque nós vamos chegar diante do Senhor, aleluia. Eu que tenho 10 anos de crente, irmão, eu estou andando no caminho, então eu estou andando no caminho. Aleluia, Deus. O que tem 5 anos de crente tem que andar no caminho. Mas digamos, irmãos, que um acabou de aceitar Jesus, irmão, que não conhece Cristo, e de repente olha para você que tem 10 anos de crente e você anda assim, ó. Esse novo convertido, como é que ele vai andar?
De repente ele está nesse caminho que aquele passa para esse, daquele passa para esse. Então ele está ensinando errado. Ele está formando um caminho tortuoso e vai prestar conta diante do Senhor. Você está entendendo a seriedade das coisas? Você está entendendo da nossa responsabilidade? Por que, irmão, a nossa responsabilidade? Porque o Senhor nos chamou para conduzir o maior tesouro, não é da terra, mas o maior tesouro do céu. O que é, irmão? Porque a Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo todo. De repente, irmão, você começa a sair fora da disciplina, você começa a ser indisciplinado, você começa, irmão, a falar coisas que não deve, começa a andar totalmente fora. Você está conduzindo pessoas, irmãos amados, ao erro. E pelo contrário, a Bíblia diz que foram chamados para quê? Repita. Para o aperfeiçoamento. Leia aí na Bíblia, por favor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Repita. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E tem outra gravidade que nós vivemos dentro de uma época diferente. Nós estamos dentro de uma época em que o amor tem esfriado no coração de muita gente. Nós vivemos dentro de uma época, irmão, que o amor tem esfriado em relação ao próprio Senhor Jesus. Quantas pessoas vêm para a igreja carregadas, irmão? Quantos vêm para a igreja se esforçando, mas muitas das vezes a vontade não era nem de vir para a igreja. Quantas das vezes você está aí, irmão, aleluia, mas não sente a alegria de buscar o Espírito Santo, de buscar, irmão, uma renovação para a sua vida, e não sabe, irmão, aleluia, que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 20. E hoje, que muitas pessoas é totalmente olhando para a internet, escutando mensagem de pregador, né? E a Bíblia diz o seguinte, que se levantarão no meio de vós, né? Muitos estão seguindo, muitas pessoas, irmãos, estão sendo dirigidas por pessoas, irmãos, que não têm nenhuma responsabilidade com a sua vida espiritual. Leia. Ora, Deus e Pai, que pelo sangue do conselho eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós, porque perante Ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Lucas capítulo 5, versículo 17, para encerrar. Observa, irmão, diz a palavra de Deus que o Senhor estava ensinando. E se você observar, fala, irmão, que as pessoas eram curadas. Leia aí o versículo 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor, observa, irmão, virtude é algo que sai. Então Jesus está sentado ali, eu fico imaginando, irmão, Jesus sentado ensinando. Ele está ensinando, mas a virtude dele está fazendo o quê? Curando. Louvado seja Deus. Você está entendendo, irmão? Ele está ensinando aqui com os fariseus, com os doutores, irmãos, aleluia, e os paralíticos, irmão amado, sendo curados, porque a virtude, alamanto, que estava sobre ele, irmão, estava alcançando as pessoas e todos estavam sendo curados, e Jesus pregando, aleluia, mas
batizada. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, deixa o Espírito Santo falar.